O segundo grupo de questões é tradicionalmente a classe D. Ela é capaz ou não? E aqui eu escolhi uma imagem que, na minha opinião, ilustra muito bem essas situações. Quando algo novo aparece, quando alguém inventa alguma coisa, a multidão grita: bruxa! Uma mulher não pode ser tão bonita assim. Uma mulher tão pequena não pode correr tão rápido. Uma mulher com 2 filhos tem que ser gorda. Enforquem, queimem. Giordano Bruno apresentou a tese de que o universo é infinito. Ele foi queimado na fogueira. Eu teria desistido, mas ele era um cara mais resistente. Por que o mercado, de modo geral, tem uma atitude tão negativa em relação à classe D? Porque, essencialmente, ela destrói todo o modelo de negócio estabelecido e o primeiro estágio é a negação. Eu só quero mostrar todos os pontos fracos da classe D. Eu fiz uma apresentação assim lá em 2008, quando estávamos trabalhando nos nossos primeiros desenvolvimentos, e vamos passar rapidamente por todos os problemas. Essa imagem mostra quase todos os problemas de um amplificador classe D. A tecnologia classe D não é nova, mas a indústria não estava pronta, porque ela é realmente difícil de desenvolver. Havia problemas nos circuitos de entrada, no modulador, e depois surgiu um problema sério ao operar em modo ligado, porque a fonte de alimentação não dava conta e apresentava falhas específicas. Nesse caso, os MOSFETs não comutavam rápido o suficiente, então era preciso criar uma reserva muito grande, e isso gerava muito ruído porque os MOSFETs ainda não estavam prontos para isso. Havia não linearidade nos filtros de saída, era necessário usar filtros de alta qualidade. Havia esterese, e precisávamos resolver isso. Então, como deveríamos abordar esse problema? Podemos estar no meio da multidão e gritar: classe D não funciona porque tem areia em cima e outros problemas. Ou podemos enxergar o panorama completo dessa tecnologia e tentar resolvê-lo. Se olharmos para uma história como a da Kodak, por exemplo, eles dominavam o mercado de filmes. Acho que tinham 90% do mercado. Tinham muito dinheiro. E quando a fotografia digital surgiu, eles não conseguiram investir nela e continuar evoluindo. Eles diziam que o filme era o melhor. E onde está a Kodak agora? Sumiu. As patentes deles foram compradas. A LG comprou a patente de 4 pixels, e as TVs de diodo orgânico emissor de luz da LG são as melhores, justamente por causa dessa patente. Os celulares com teclado da Nokia estavam em todo lugar. A Nokia era uma fabricante excelente, mas não acompanhou a evolução dos smartphones. O que aconteceu? A Nokia desapareceu. Hoje ela é apenas um player de nicho. Com a classe D acontece a mesma coisa. Podemos escolher um lado, observar e decidir, ou simplesmente dizer que tudo é ruim. E de fato, as tarefas que esse chamado tempo morto deveria resolver são garantir que os 2 MOSFETs não fiquem abertos ao mesmo tempo. Sim, essa reserva era necessária. Quanto maior a reserva, maior a distorção. Hoje decidiu-se usar o chamado bombeamento de graves, quando temos o que em inglês é chamado de meia ponte. Eu nem sei como traduzir isso direito. Quando não temos um circuito em ponte e quando temos um circuito em ponte. Digamos que quando não há circuito em ponte, esse problema existe e pode ser tratado. Existe uma tarefa específica para isso, porque essas chaves funcionam como multiplicadores de tensão. Mas se você tem um circuito em ponte completa, tudo é resolvido sem nenhum problema. E chips como o TPA 3255 têm 4 canais, e a melhor conexão é usar 2 canais em um circuito em ponte para obter estéreo, mesmo havendo 4 canais dentro do chip. Havia ruído com transistores desse tipo, então foram criados transistores especializados e o problema foi resolvido. E por fim, o motivo pelo qual tantas empresas que produziam amplificadores classe A e B não atuam mais ou não conseguem atuar, no campo da classe D é porque ela exige um conhecimento completamente diferente. Temos pulsos muito potentes, circuitos analógicos, tudo em uma única placa. É necessário um tipo diferente de conhecimento. Ou você contrata esses especialistas ou simplesmente não os tem. E acontece que outros players como Ice Power e Hypex
Empresas que atuam no mercado profissional, as mais conhecidas, são as que acabam liderando. Em relação aos transistores, surgiu um novo padrão para transistores sem terminais. Baixo ruído, boa dissipação térmica, novos encapsulamentos e assim por diante. A International Rectifier se especializou nisso e depois foi comprada pela Infineon. Aqui está a diferença entre um transistor simples e um especializado na forma como cada um se comporta como pulso. Estamos falando de correntes absurdas, correntes realmente extremas. Surgiram transistores especializados em que eles são pareados em um único encapsulamento para obter saídas muito precisas. Os filtros apresentavam histerese, funcionavam mal nesse ponto. E havia também o problema de só poderem ser ajustados para uma única frequência. Hoje temos realimentação após os filtros. É algo complexo, mas foi resolvido. Temos uma característica de amplitude clara para qualquer carga. Havia um problema, nós o resolvemos. Existiam diferentes questões relacionadas à ferrite e dá para ver como isso muda. A distorção na saída muda apenas com a escolha dos componentes do indutor. Mas isso ainda era em 2008 e as soluções já haviam sido encontradas. Há diferentes desenvolvedores aqui, mas os japoneses foram os primeiros a resolver o problema do indutor. É outro nível. E aqui eu separei um indutor que também estávamos desenvolvendo naquela época. É um bom fabricante, foi um dos primeiros a oferecer soluções diferentes. Este é o núcleo Ferrox. E, como vocês podem ver, eles cortaram o ímã, evitando a saturação e resolvendo o problema da histerese. Aqui nós até enrolamos a mão e testamos, mas não há mais unidades em estoque. Dá para ver que há um corte aqui, ele foi preenchido, mas a ferrite está cortada, e isso faz com que ela perca imediatamente uma grande parte da sua mobilidade térmica. Não sei se esse é o termo correto, mas são necessárias mais espiras. Ainda assim, eles encontraram algum tipo de solução. Mesmo assim, isso foi considerado algo muito bom. Nós usamos esse componente no nosso próprio desenvolvimento. Então, quando a sua mente se ajusta para encontrar soluções, tudo passa a ser solucionável. Bom, aqui estão diferentes tipos desses indutores. Alguns são assim. Esses também são muito usados, são bons. Vemos bastante desse tipo, vemos menos desses outros, mas eles aparecem em vários desenvolvimentos. Um indutor grande com núcleo de ar basicamente não faz sentido, já que esses ferrites já resolveram todo o problema. A distorção vem através dos filtros, 3 zeros depois da vírgula, tudo resolvido. Tudo resolvido. O mesmo vale para os componentes do filtro, como os capacitores. Mas isso foi muito mais fácil de resolver e, no geral, é isso que temos. Capacitores de polipropileno são os melhores. Os de poliéster também funcionam bem. Basicamente, isso não é um problema, mas você não pode usar capacitores cerâmicos. Se você vir capacitores cerâmicos, jogue fora, descarte essa placa. Eu já vi alguns. Enfim, eu não conheço a teoria em profundidade, eles apresentam problemas diferentes, não vou entrar em eletrônica aqui. Mas o custo desses capacitores é relativamente alto quando se usam os cerâmicos. Você pode economizar €1 ou até menos, talvez meio euro, mas definitivamente não dá para cortar custos nesse ponto. Isso é a pior coisa a se fazer. E sobre os drivers de gate, em 2008 existiam cerca de 5. Vamos ver o que temos hoje. Aqui temos a Infineon. É uma empresa alemã. Eles fabricam chips para a indústria automotiva e são desenvolvedores muito estratégicos e competentes. Como vocês sabem, em carros, os microchips precisam funcionar de menos 50 a mais 70 graus. É uma tarefa muito difícil. Eles são um bom fabricante e também produzem esses drivers de gate. Toda a complexidade de que falamos já está dentro do chip. Se você olhar o material deles, onde apresentam seus desenvolvimentos, está tudo ali. Há uma pequena etapa trifásica e existe uma solução para isso. Há uma maior e também há uma solução. Eles combinam, eles fazem tudo. Eles fornecem todas as orientações, todo o conhecimento, oferecendo uma linha completa de drivers de gate, de baixa a alta potência, e ficam cada vez melhores. Se naquela época existiam cerca de 7 opções, hoje já são várias páginas, cada vez mais.
A potência é de até 500 watts. Essa é a faixa que nos interessa. Não estamos interessados em outra coisa. O mesmo vale para os transistores de efeito de campo. Você pode escolher qualquer um para qualquer potência. Tudo está disponível. Eles inclusive agruparam aqui pelos tipos de carga que suportam, principalmente corrente. Há várias opções. Então, a faixa que nos interessa, que vai até 500 watts, tende a ficar cada vez mais barata. Além disso, para desenvolvedores menos experientes, são fornecidas todas as referências principais, diretrizes de projeto e projetos de referência, onde tudo já foi feito de forma correta e adequada. Quanto à placa de circuito, trata-se de algo complexo, e todo o aterramento, o agrupamento dos componentes e assim por diante precisam ser feitos com muito cuidado. Os desenvolvedores precisam dominar muitos conceitos em nível teórico, especialmente tudo o que envolve o aterramento de circuitos de alta corrente. Não é uma tarefa simples, é muito mais complicada do que apenas fazer um amplificador classe A ou B. Mas, se tudo for feito corretamente, o resultado será bom. Essas orientações são fornecidas aos desenvolvedores. Se você observar as diferentes placas chinesas que são produzidas, eles pegam os arquivos Gerber como estão, fazem pequenos ajustes, removem algumas coisas desnecessárias e talvez adicionem mais um amplificador operacional. Mas, no geral, eles usam esses projetos de referência e entram rapidamente no mercado. Nem todo desenvolvedor na China é altamente qualificado. Há muitos desenvolvedores que conseguem montar e replicar esses projetos. Para criar algo assim do zero, é necessário um desenvolvedor de altíssimo nível. Ele precisa ter um domínio teórico excepcional. E, mais uma vez, quero voltar ao ponto central. O desenvolvedor é a peça-chave por trás dos amplificadores classe D de alta qualidade que hoje superam sistemas high-end. Esse é o Bruno Putzes. Ele trabalhou nisso desde o começo. Basicamente, resolveu muitos problemas que já existiam nos amplificadores integrados. Ele é mais conhecido no meio amador, já que essa empresa surgiu justamente desse ambiente, mas ele também criou toda a linha da Hypex e hoje eles têm uma empresa de engenharia separada, trabalhando literalmente na fronteira da tecnologia, focados nos últimos 2% de qualidade, com um grupo inteiro de engenheiros de ponta. E eu recomendo ficar de olho neles e nessa empresa, La Purifi. Ler os blogs deles, sim, em inglês pode ser um pouco difícil, mas não tanto. É ciência popular, então tudo dá para entender. E o segundo grupo, sobre o qual sabemos menos, há outros 2 desenvolvedores, Patrick Bostrom e Lars Press Petersen. Muitos desenvolvedores confiam neles. Essa é a Ice Power, com seus principais desenvolvedores. E, se você quiser acompanhar as últimas notícias e desenvolvimentos, esses 2 também são especialistas de altíssimo nível, com equipes inteiras por trás deles, ainda maiores. Mas quando você lê os artigos deles, não só no meio profissional, fica claro que são realmente muito fortes. Eles conseguem criar tanto chips quanto drivers especializados do futuro, drivers específicos para amplificadores de alta potência. Eles trabalham em conjunto com a Infineon. De modo geral, eles fazem um trabalho enorme no amplificador. Trata-se de um amplificador classe D, que para nós vai ficando cada vez menor. O que nos interessa é uma potência de pico de 500 watts, porque isso é capaz de alimentar qualquer caixa acústica, até mesmo uma muito exigente. E assim que tudo isso estiver totalmente amadurecido, tudo ficará bem. Teremos um amplificador excelente, com excelente qualidade e a um preço razoável. E para aqueles que gritam bruxa, sim, para os que gritam bruxa e procuram algum motivo para dizer que essa tecnologia é ruim, ela vai chegar de qualquer forma. Ela está tão à frente da classe B em todos os parâmetros-chave, especialmente nas características térmicas e afins, que não há alternativas. Trata-se de preço, potência e qualidade. E alguém nos comentários escreveu que Sukov diz que existe esterese, mas Sukov é um conhecido engenheiro soviético. Ele foi um grande engenheiro que publicava na revista Radio. Eu também era assinante e estudava esses circuitos. Eu também fiquei impressionado. Mas a filosofia aqui é que somos o que somos hoje. O que ficou no passado, isso não é uma Olimpíada, é uma Copa do Mundo. E a cada ano começamos de novo.
No geral, o Sukhov deveria estar aqui. Deveria ser arrastado até a forca e gritar que sim, a zona de comutação da classe D tem esterese, mas que ele sabe como resolver isso. Se você cortar a ferrite, dá para resolver. E então a próxima Hypex que surgir será, sei lá, um amplificador Hypex com um indutor Sukhov-Hoffman. Ele está lá. E se ele estiver gritando da multidão algo como tem uma bruxa, ela é ruiva e jovens não olhem para trás, então é isso, um velho ranzinza. Ele deveria usar o intelecto dele para resolver os desafios do futuro. E para aqueles que estão realmente interessados nesse tema, eu selecionei um artigo escrito pelo Bruno Putzeis. Para mim, ele é um sensei. Ele realmente fez muito pelos amplificadores classe D e pelo futuro. Aqui está um artigo longo. Ele responde a muitas perguntas de audiófilos de forma muito competente e assim por diante. Está tudo ali. É um artigo extenso, já publicado, e vamos disponibilizar o link quando este vídeo for ao ar. Aqui está o autor, Bruno Putzeis. Ele começou como estudante e, veja só, hoje já é um especialista maduro. E ele fez muito para criar esses amplificadores classe D realmente impressionantes. Mas o segundo, que fica um pouco mais nos bastidores, é a Ice Power. Eu trabalho apenas com a Ice Power porque eles produzem módulos de nível industrial. Eles são muito bem refinados e você pode comprá-los no varejo. Eles fornecem para várias lojas grandes e comerciais e os entusiastas também podem comprá-los diretamente. Outras empresas não fazem isso. Então, mesmo com a Hypex, você não consegue comprar a linha profissional diretamente. Já com a Ice Power, consegue. Eu trabalho apenas com a Ice Power. Mas isso não significa que a Hypex seja ruim. A Hypex é muito boa. Elas são equivalentes, usam a mesma tecnologia, os mesmos princípios, a mesma arquitetura. Então, no meu caso, meu foco é 100% em amplificadores classe D, como os amplificadores do futuro. Eu não quero ser como a Nokia, dizendo que telefone com botão é bom e depois acabar ficando para trás. Bom, essa é, de certa forma, a minha resposta aos céticos da classe D. Eu acho que o maior risco para o mercado de amplificadores classe A e B é o chip TPA 3255. Os chineses dominaram esse chip e com ele é possível construir um amplificador limpo de 250 watts em 4 ohms. E em 8 ohms ele entrega 120 watts. E esse é o nicho em que os amplificadores classe A e B ainda conseguem competir com o TPA 3255, mas os projetos baseados nesse chip são menores em tamanho. Os chineses já dominaram isso e agora estão inundando o mercado com seus desenvolvimentos que ficam cada vez melhores. E, basicamente, não há reclamações sobre esses amplificadores. Onde a potência é maior, até 500 watts, ainda não existem bons modelos chineses. Essas tarefas são muito mais difíceis, mas até 100 watts isso já está totalmente coberto.